só. Eu acredito em cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas só. Eu acredito em cor. Deus é amor. Boa tarde, minha gente. Como é que vocês estão? Infelizmente, né, a gente está meio longe, né, por conta desse vírus que está muito perigoso. Então, vocês estão se protegendo aí em casa, estão lavando as mãos com sabão, está usando o álcool em gel também. Ó, o álcool em gel aqui, ó, de Tia Gil está aqui, ó, presente. Inclusive, vou até passar aqui, ó. É muito importante, minha gente, para a gente se prevenir, ó, passar o álcool em gel nas nossas mãos, lavar nossas mãos com água e sabão, tá certo? E importante também, ó, a gente fazer uso ó, da máscara. Quando a gente for sair para algum lugar, o recomendável não é sair, é ficar em casa, tá certo? Mas quando a gente for, por um acaso, tiver doente, precisar ir para o médico, sim, tem que usar a máscara, tá certo, pessoal? Então, hoje é a nossa primeira live da minha turminha, né? Estou morrendo de saudade de vocês e eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudade de mim também, tá certo? Quero mandar um beijo para todos os meus alunos, para todos e todas, todo mundo da escola do Educandário Gente Miúda. E hoje eu trouxe dois assuntos para a gente trabalhar hoje, certo? E esses assuntos são muito importantes para a gente, tá bom? Para a gente ficar bem, ó, bem inteligente, tá certo, minha gente? Então, nesta tarde, vamos trabalhar sobre as cores primárias e sobre o índio. Porque eu acho que quem assiste televisão ouviu alguma coisa na televisão que no domingo foi o dia do índio, dia 19 de abril. E os índios, eles têm uma relação muito importante com as cores. Sabe por quê? A gente vai descobrir, tá certo? Ao longo da nossa aula. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. As cores primárias. Tia Gil, o que é cor primária? Eu acho que alguns já sabem o que é a cor primária. A cor primária são cores puras, cores sem mistura. Elas são as primeiras cores que surgiram, foram essas daqui, ó, as cores primárias. Tia, e quais são essas cores? Eu quero que vocês digam comigo aí. Vamos todo mundo dizendo com Tia Gil as cores primárias. Azul, vermelho e amarelo. Muito bem. Essas três aqui são as cores primárias. As primeiras cores que existiram foram essas daqui. Tá bom, pessoal? E cada cor dessa daqui, ela nos transmite algo, algum sentimento. Cada cor aqui, ela revela algo para nós, certo? Então, a cor azul, por exemplo. A cor azul, ela nos dá aquele sentimento de concentração, que a gente se concentra quando a gente olha a cor azul. E a cor vermelha? Eu acho que alguém sabe o que a cor vermelha quer dizer pra gente. Eu tenho certeza. A cor vermelha é aquela cor de sinal de alerta, que quer nos alertar para alguma coisa. Então, a gente usa a cor vermelha. E tia, e o amarelo? Ela nos traz o quê? A cor amarela? A cor amarela, ela nos transmite alegria. Alegria, riquezas, certo? Então, cada uma dessas cores primárias, elas nos traz uma coisa, certo? Elas são muito importantes. Por quê, minha gente? Porque é através dessas três cores que vai se originar as novas cores.
Primeiro de tudo veio o azul, o vermelho e o amarelo. Depois que veio surgindo as outras cores, certo? Então, eu tenho 2 desafios para vocês hoje, tá certo? E agora eu vou explicar a relação das cores com os índios. Alguém sabe? Eu acho que sabe. Então vamos lá. O dia 19 de abril foi o dia do índio, né? O dia que é comemorado o dia do índio. Alguém aqui já viu o índio? Alguém aqui já foi visitar uma tribo indígena? Será? Quem foi? Dá aí um joinha. Quem já viu o índio? Dá aí um joinha aí pra tia Gil ver. Então, dia 19 de abril foi o dia do índio, que foi comemorado, certo? Então, os índios, eles foram os primeiros habitantes do nosso país. E como é o nome do nosso país? O nosso país se chama como? Grita aí bem alto aí que eu quero escutar. Como é o nome do nosso país? Brasil! Isso mesmo, Brasil. Eu escutei vocês gritando daqui. Eu escutei. Eu sei que vocês sabem. Então, o nosso Brasil, que é o nosso país, certo? Foi os primeiros habitantes que, quando os portugueses e os holandeses chegaram aqui, eles encontraram primeiro os índios. Os índios chegaram primeiro aqui. Então, quando os portugueses chegaram aqui, a nossa terra, chamada Brasil, já era habitada por quem? Pelos índios, certo? E eles foram os primeiros habitantes, que nem eu já falei. Então, minha gente, os índios, a cultura indígena é muito rica, é muito diversificada. Os índios, eles pescam, eles caçam, eles fazem artesanato e eles vivem disso. Alguém aqui, por um acaso, já viu alguma peça indígena? Alguma coisa, alguma pintura indígena? Depois eu vou deixar aí, ó, uma pesquisa para vocês fazerem, porque eu sei que vocês gostam disso. Pesquisem na internet, pesquisem lá, pinturas indígenas, vocês vão ver cada coisa maravilhosas. E sabe qual é a relação dos índios com as cores? Porque foram os índios que começaram a usar essas coresinhas aqui, ó. Os índios começaram, que eles gostam de fazer as pinturas corporais. Eles gostam de se pintar. Eles se pintam para os rituais de lá das aldeias deles, certo? Então, eles se pintam para um casamento. Eles se pintam para a festa da chuva. Então, são pinturas diferentes. Os homens, as mulheres e as crianças, são tudo pinturas diferentes. Pesquisem, entre lá na internet, procura ver essas pinturas indígenas. São lindas, são maravilhosas. E cada pintura tem um significado, certo? Então, os índios, para fazer essas pinturas corporais, eles utilizaram as cores extraídas da natureza. Essas cores primárias aqui, elas surgiram da própria natureza, das plantas, das frutas, do barro. Então, essas cores aqui, as primeiras cores, surgiram das frutas, das plantas, das folhas, certo? Então, essas cores, elas foram extraídas da própria natureza. E os índios, eles utilizavam essas tintas para pintar o seu corpo, certo? Então, essas pinturas corporais que eu já falei, elas representam a etnia, a cultura de cada tribo indígena. Então, ó, aqui, ó, gente, uma fruta chamada urucum. Alguém já ouviu falar dessa planta? Urucum. Essa planta, ela
é de lá da Amazônia, ela é lá da Amazônia, e ela parece uma romã. Alguém já ouviu também falar da fruta romã? Quem não ouviu, pesquisem lá na internet, que eu sei que vocês gostam disso. Então, esta planta, ela é uma fruta, ela dá uma fruta de cor avermelhada, que de lá que eles extraem a cor vermelha da fruta urucum. Eles pegam a fruta, amassa, mistura com água e com óleo mineral e aí eles transformam em tinta vermelha. Sabe qual é a outra tinta também que os índios usam muito para fazer as pinturas corporais? O genipapo. Aqui, ó, genipapo. O genipapo também é uma fruta muito saborosa. Alguém aqui já comeu genipapo? Genipapo, ó, faz muito bem para a nossa saúde. E do genipapo é extraída a cor azul. A cor azul é extraída do genipapo. Então os índios, eles utilizam essas cores primárias para pintar seu corpo e deixar e ficar belos. Para que eles fazem isso, tia? Para festejar, para comemorar. Então, as cores são importantes para nós desde a antiguidade, certo? Então, vamos fazer agora o nosso desafio. Vocês já estão preparados para fazer o nosso desafio? Agora vamos fazer uma revisãozinha. E vocês sabem que eu sempre faço isso na sala, não é? Hoje a gente aprendeu sobre as cores primárias. Que as cores primárias são azul, vermelho e amarela. Essas são as 3 cores primárias. Elas são as 3 primeiras cores que surgiram. Foram essas 3. E que elas são extraídas da própria natureza, certo? E que os índios utilizam essas cores da natureza para fazer pinturas corporais, para festejar, para comemorar. Então, o desafio de hoje é você que está aí, olhando para a tia Gil aqui, dando aula para vocês, uma live especial em